Olá, boa noite. 6h30 em ponto. Chegou a hora do jornalismo regional na tela da TH+ SBT. Tudo bem por aí, pessoal? Por aqui tudo certo. Hoje é quinta-feira, 26 de fevereiro. Veja os destaques da edição de hoje. Mais uma vez, a chuva forte provoca estragos na região. Rios transbordaram, pontes caíram e buracos aumentaram. Polícia prende 3 homens em Jacareí suspeitos de golpe contra a Caixa Econômica Federal. INSS libera valor para ser resgatado. Mais de 80 mil pessoas têm direito ao resgate. Sejam bem-vindos. O TH+ Notícias começa agora. Mais uma vez, a gente começa essa edição do jornal falando sobre os muitos estragos causados pela chuva forte aqui na nossa região. A gente tem várias notícias relacionadas a esse assunto, chuva. Eu começo essa edição, antes de passar as notícias, querendo saber como é que está a situação no seu bairro, na sua cidade. Eu sei que eu pergunto isso todos os dias, é que eu quero de verdade saber como é que está a situação pertinho do meu telespectador. Então, se você tiver notícia para dar sobre chuva, eu espero que esteja tudo bem por aí, mas me conta pelo nosso WhatsApp, tá? 997524005. Enquanto você me atualiza sobre a sua situação, eu te conto que uma casa no Jardim São José 2, aqui em São José, precisou ser interditada pela Defesa Civil depois que um barranco cedeu e danificou a estrutura do imóvel. O Célio morava nessa residência na rua Jorge Amado. Com a chuva forte, o solo do terreno ao lado cedeu e atingiu parte da estrutura da casa dele. Resultado, o imóvel foi interditado pela Defesa Civil. Choveu bastante, como nós não temos muita segurança na lateral da casa, devia ser uma viela, tem água pluvial, aí pela chuva demais rompeu, tivemos esse problema aí. Graças a Deus nós não estávamos aqui, então os vizinhos ligou, a gente subiu para cá, chegou e encontrou esse catastro aí. A Francisca é outra moradora do bairro e diz que o Jardim São José 2 sempre enfrentou problemas por causa dos temporais. E dali da Magedon entra toda na casa da moça na frente, porque a água desce todinha para dentro da casa dela e alaga tudo, porque não tem escoamento para entrar. Entrei direto na casa dela. O medo para quem morava ao lado do espaço de terra era antigo. O Célio está no bairro há 18 anos e já imaginava que esse problema pudesse acontecer. Eu não entendo, não dá para entender nosso humano. Quando vê uma coisa errada, tem que vir procurar um jeito de eliminar, mas continua. Aí é onde aconteceu isso aí. Se eles tivessem vindo antes, visto o terreno, como é que estava, a viela, não daria isso. Mas deu, agora está aí. Enquanto a gente conversava com os moradores, a equipe de manutenção de São José dos Campos chegou por aqui. É esse pessoal que está fazendo a obra na casa do seu Célio. Eles estão construindo aquela estrutura de concreto chamada muro de arrimo. É uma estrutura mais resistente que promete não dar mais dor de cabeça para os moradores daquela casa. Isso eu não sei a hora que eu volto, porque é aquele tipo, né? Então não precisa falar mais nada. Que dificuldade. O Leonardo Lobo acompanhou também hoje um outro problema causado pela chuva, o desabamento da ponte que liga São José a Caçapava pela Estrada do Luso. Estamos exatamente no limite entre os municípios de São José dos Campos e Caçapava. Aqui, para vocês entenderem, é a antiga Estrada do Luso, também é conhecida por esse termo. A gente fala exatamente da ponte municipal, Capitão Oscar Francisco de Sales, que está ali na frente. Vamos chegar mais perto? A gente vê que a região aqui está realmente muito comprometida. A gente vê também que a vegetação não resistiu à força da água. Essa chuva, então, que atingiu as duas cidades na madrugada de hoje, fez bastante prejuízo por aqui. E aqui é uma rota que os moradores de Caçapava usam com bastante frequência, porque muita gente que mora em Caçapava trabalha em São José. Então quem mora aqui nessa parte rural costuma usar essa estrada aqui de terra para chegar do outro lado. A gente vê pela imagem do Thales que o asfalto ali também, a parte de terra está cedendo cada vez mais. Se você ficar aqui uns 5 minutinhos, você já percebe que a terra vai descendo e vai descendo cada vez mais e esse abismo vai aumentando. A gente vê também a faixa de interdição que a Defesa Civil já colocou por aqui, porque muita gente não está sabendo dessa interdição, claro, porque é algo que aconteceu recentemente. Então as pessoas pegam essa estrada para chegar na outra cidade e dão de cara então
com essa situação aqui nessa estrada. Olha só a força da água que o Thales mostra pra gente. O interessante é que essa ponte não era uma ponte de madeira, a gente está vendo pela imagem, era uma ponte de concreto, com ferro, com um concreto justamente. Então a gente já imagina que é algo que aguenta mais força, mas não, porque essa chuva realmente prejudicou muito e essa água veio com muita força e acabou então derrubando essa ponte que liga as duas cidades. A gente continua acompanhando. Por enquanto, a Defesa Civil não deu nenhum prazo para a gente, a Prefeitura não falou nada sobre quando que eles vão começar, então, essa obra para normalizar a situação por aqui. Mas claro que a gente fica em cima de toda essa ocorrência. Qualquer atualização a gente volta a repercutir aqui na tela da TH+ SBT. De São José dos Campos, Leonardo Lobo. Agora à tarde nós procuramos mais uma vez a Prefeitura de Caçapava e também a Prefeitura de São José. Os dois municípios estão entendendo ainda como será feita a construção da nova ponte. Até o momento não há uma definição e nem uma previsão de início das obras. O rio Buquira, que passa pela região norte de São José dos Campos, transbordou no começo da tarde de hoje. A água atingiu casas e afeta a única estrada que dá acesso ao bairro dos Freitas. O nível do rio Buquira subiu rápido e transbordou no começo da tarde. Nas últimas 24 horas foram registrados 100 milímetros de chuva. A água invadiu a estrada municipal José Benedito de Oliveira, a única entrada do bairro dos Freitas, na zona norte de São José dos Campos. Carros e pedestres enfrentaram dificuldade para passar. Eu saí, era 7h20, peguei o ônibus aqui, não tinha ainda começado a sair água na rua ainda não. Tava enchendo ainda, mas nem achei que ia sair. Aí agora tô chegando e ainda tem que passar aqui, minha entrada é essa primeira aqui, tá cheia. Quem mora aqui já conhece bem esse problema. Há 15 dias a história se repetiu e o medo é que vire rotina. A gente fica ilhado do jeito que vocês estão vendo e sempre quando chove em Monteiro, uma chuva mais forte, alaga o Mirantes do Buquirinha. A casa dos meus pais estão embaixo de água e aqui o acesso à rua também a gente não tem como ir e vir, até trabalhar mesmo fica difícil. Além da situação ali do começo do bairro, o pior é a situação aqui da Rua 2 e de demais ruas do bairro, porque os moradores estão nessa situação, ó. A gente vê as casas lotadas de água, alagadas, muitos moradores perderam tudo. A Defesa Civil está aqui nesse momento, eles estão contabilizando, fazendo um balanço de quantas casas estão alagadas. E eu estou aqui com o seu Antônio, que mora aqui há muito tempo no bairro dos Freitas. Seu Antônio, não é a primeira vez que acontece isso com a sua casa? Não é a primeira vez que acontece isso e a gente reclama já por um auxílio aluguel ou por uma outra moradia. Ou se eles quiserem comprar propriedade, eu saio imediatamente daqui. Agora, você veja bem, a gente paga tantos impostos, paga tudo, a gente paga tudo nesse mundo. E a gente não tem condições de sair de um lugar onde está prejudicando a gente. Seu Antônio, obrigada pela entrevista. E olha, aqui no bairro, a Defesa Civil informou pra gente que os moradores que estão sendo prejudicados por causa do rio, né, que subiu demais, podem se abrigar na igreja do bairro. O rio, né, do seu nível normal, ele já subiu aqui cerca de 3 metros. Né, que é onde, a partir de 2 metros, ele começa a extravasar, né, da sua cava do rio e começa, então, a vir em direção às moradias que estão mais próximas. Nós estamos monitorando, né, o rio desde a parte da manhã, quando começou a chegar aqui nessa região norte da cidade, em São José dos Campos, as águas que vêm do outro município vizinho, que é Monteiro Lobato e Serra da Mantiqueira até a Serra de São Benedito. Então a gente está monitorando desde manhã a evolução da água, né, o escoamento dessa água. Na Rua 2, a cena é assistida do andar de cima. Maria Lúcia vê o rio transbordar há 32 anos. Na última enchente, precisou se refugiar na parte mais alta da casa. Hoje ela não conseguiu sair. A entrevista precisou ser à distância. A senhora morava aqui embaixo, é isso? Morava aí embaixo. Aí depois, até porque depois deu infarto. Daí meu marido tem que sair trabalhar. Daí ele falou, não, mas sim, tem que passar para cima. E agora vocês não conseguem descer para nada? Não, na altura que tá aí,
Se eu for aí, bate aqui em mim, ó, pra cima da minha cintura. Em outra rua, também tomada pela água, as marcas na parede ainda lembram o ano de 2024, quando a água invadiu a casa e a Dirce perdeu tudo. Hoje ela segue em alerta. Ele falou que vai subir mais, que tem muita água lá pro lado de Monteiro, né? Então vai subir bastante ainda. Então ele tá dizendo pra gente já começar, né, erguer as coisas e depois ir pra igreja, né? Que aí o pessoal vai tudo ali pra igreja, fica ali, né? Até a água baixar, né? Então quase todo ano é isso. A gente fica nessa apreensão, né? Aí se a gente não consegue dormir, se ele não abaixar, a gente não consegue dormir, né? De acordo com a Defesa Civil, o rio estabilizou, mas tudo pode mudar. Na realidade, a gente monitora São José dos Campos e fica de olho em Monteiro Lobato, né? Então a gente está em contato constante com a Defesa Civil de Monteiro, sabendo quais as condições lá, se está chovendo, se não está chovendo, né? E acompanhando também a evolução dessa drenagem dessa água. Aqui, né, nesse momento, a gente observa que já estabilizou. Então a tendência agora é esse nível de água começar a baixar. Situação difícil, muito difícil mesmo, nossa. Mas a gente está aí, né? Lutando e vivendo, porque não dá para sair, né? Então a gente fica aqui. Lutando e vivendo. É difícil demais. Deixa eu ver mensagem de telespectador falando sobre esse assunto da chuva. Eu pedi participação do nosso público, né? E já tem gente comentando sobre esse assunto. O Edinho de São José falou: boa noite, Marcelo, estou ligadinho no seu jornal. Que bom, seja bem-vindo. Aqui no Mirante do Buquirinha está com muito alagamento. Pois é, Edinho, a gente está acompanhando, viu? Obrigada pela sua participação. Márcia de Pindamonhangaba. Oi, Marcela, boa noite. Boa noite. Em Moreira César choveu bastante. Fica com Deus. Amém, Márcia. Você também fica com Deus. Se você quiser me atualizar sobre a situação aí no seu bairro, na sua cidade, pode fazer como a Márcia, como o Edinho e mandar mensagem pra gente, tá? No 99752-4005. E para o pessoal que está sofrendo e muito com essas consequências da chuva forte, força para vocês e contem com a gente e contem pra gente, tá bom? Eu sei que não é nada animador, mas eu preciso te avisar que os alertas da Defesa Civil e dos meteorologistas continuam chamando a atenção para os riscos de chuva forte amanhã também. Em São José dos Campos, os termômetros variam entre 12 e 23 graus. 23 é a máxima esperada também em Taubaté. Para Caraguá, os meteorologistas mostram máxima de até 27 graus. Fechando o nosso giro, vem a Serra da Mantiqueira, com mínima de 10 e máxima de 18 graus em Campos do Jordão. Está chovendo muito e não é só aqui na nossa região. Acho que vocês estão acompanhando que em Minas Gerais, as cidades de Ubá e Juiz de Fora estão enfrentando um cenário muito desafiador. A situação por lá é crítica. Os números foram atualizados agora há pouco e já confirmam 59 mortes entre essas duas cidades e 15 pessoas estão desaparecidas. Militares de Taubaté, do Comando de Aviação do Exército, embarcaram para Minas para ajudarem nas buscas e nos atendimentos aéreos. Agora à tarde, nós conversamos com o Tenente Coronel Santos. Ele explicou como estão sendo feitos os trabalhos por lá. Nós disponibilizamos uma aeronave em apoio à Defesa Civil aqui em Juiz de Fora e em apoio tanto à Defesa Civil Federal como, né, do Estado de Minas Gerais. Até agora nós realizamos voos de reconhecimento, transporte de equipe, tudo da Defesa Civil. O transporte e reconhecimento são relativamente simples ali e são impactados pela meteorologia, pelo estado do terreno, onde for necessário infiltrar, né? Mas fica o destaque das capacidades que nós entregamos. Nós também entregamos aí capacidade de resgate, nós temos equipes SAR, né, o pessoal de busca e resgate. Temos o pessoal capacitado também para cargas externas, se for necessário carga interna e carga externa, que for, né, necessário o transporte. Né, e nós voamos tanto de dia como à noite, né, entregando óculos de visão noturna, né, meios tecnológicos, né, compatíveis aí com a aviação nossa e, né, todas as outras aviações de vulto aí, das Forças Armadas de vulto aí possuem.
São José dos Campos também está ajudando as cidades mineiras. Por aqui, o Fundo Social de Solidariedade montou uma campanha de arrecadação para as vítimas. 2 caminhões e uma carreta foram enviados hoje para lá com a primeira remessa de doações, mas ainda dá tempo de contribuir caso você queira ajudar. Foram disponibilizados 4 pontos de coleta que estarão funcionando entre 9 da manhã e 4 da tarde em diferentes regiões da cidade. No nosso site, o thmais.com.br/vale, você confere os locais e os itens de maior necessidade para doar para as cidades mineiras. Vocês se lembram daquelas crateras que se abriram em uma rua do Jardim Imperial, aqui em São José dos Campos? Pois é, as obras continuam, os moradores foram autorizados para retornarem para os imóveis, mas agora eles querem deixar o local, porque eles estão ouvindo barulhos constantes no solo. Um mês após o surgimento da primeira cratera no Jardim Imperial, na zona sul de São José dos Campos, a área agora está coberta com pedras. A intervenção faz parte do cronograma da prefeitura. No entanto, depois das chuvas que atingiram a cidade, moradores que retornaram para casa após as interdições dizem que ainda vivem com medo. Estava parado aí, o pessoal já está uma semana sem vir aqui, porque ontem o pessoal começou a mandar mensagem, ligar para a Defesa Civil, daí eles colocaram essas pedras aí, porque uma semana sem mexer aí e não dá uma resposta pra gente, né? Não tem como a gente ficar incomodando as pessoas, pedindo ajuda, né? E com muito esforço a gente comprou o apartamento, a gente veio com a família aqui, então o que a gente quer é só normalizar tudo, né? Moradores reclamaram que as pedras usadas na contenção estariam afundando novamente e provocando novas trincas no asfalto. Eles disseram também que ouvem barulhos constantes vindos do subsolo. O prédio inteiro ouviu, era de madrugada, eu nem dormi essa noite, cara, com medo. Era de madrugada, você olhava aqui a superfície até então normal, apesar das trincas, e barulho de terra cedendo, desmoronamento, igual quando tudo começou. Em nota, a Prefeitura informou que a demora no escoamento da água tem como causa a deficiência já detectada no sistema de drenagem da via e que o problema será corrigido com a construção de uma nova galeria. As 2 crateras foram preenchidas com pedras e estão sinalizadas. A situação é monitorada pelas câmeras do CSI. O preenchimento com as pedras foi um preenchimento para conter as paredes da erosão e aí tirar o perigo de desmoronamento tanto do restante da rua quanto das casas que estão em volta. Então, quando viesse a próxima chuva, como veio uma chuva forte ontem, quase 60 milímetros só na Zona Sul, as pedras iam receber essa água fortemente, iam se acomodar e deixava passar por entre elas para continuar até o deságue lá no Rio Comprido. Então, quando a água passa com pressão nas pedras, as pedras se acomodam e elas baixam. Então, agora, nesse exato momento, a Urban já está completando o nível novamente para manter as casas em segurança. Então, não há risco nenhum. Isso já era esperado. Se vier outra chuva, vai acontecer a mesma coisa, porque a pedra vai se adequando conforme a força das águas. No início de fevereiro, câmeras de segurança registraram um momento em que a segunda cratera se abriu na rua. 4 casas e um prédio com 34 apartamentos chegaram a ser interditados. Os buracos permaneceram abertos por alguns dias até o início das obras. Agora, a tranquilidade e a normalidade na rua só vai voltar depois que fizer a linha paralela, e vai demorar, porque é um prazo extenso, entre 10 e 12 meses, para aí sim voltar a fazer o asfalto na rua como um todo e liberar para o trânsito. Tem mais telespectadores comentando sobre preocupações relacionadas a esse período chuvoso. Quero ver quem está conversando com a gente agora. Bruna, de Tremembé. Boa noite, Marcela. Boa noite. Eu morei muitos anos nos Freitas e os moradores sempre sofrem nessa época. É tão complicado quando a gente fala de problemas recorrentes, né? Porque aí falta ação, não é verdade? Para resolver a situação, que chover vai sempre. Todo final de verão a gente sabe que aí vem chuva forte. A gente está vivendo um período complicadíssimo relacionado à mudança climática, por exemplo, e que de repente vem chuvas fortes em períodos que não eram esperados como antigamente. Mas o verão não entra nesse quesito surpresa. Sempre tem chuva, principalmente no verão.
não é? É complicado falar de problemas recorrentes. Bruna, obrigada pela sua participação. Um beijo. Antero de Ubatuba. Oi, Marcela, boa noite. Boa noite, bom trabalho. Obrigada. Aqui também muita chuva. Ubatuba foi outra cidade que sofreu bastante recentemente com as chuvas, né, Antero? Obrigada pela sua participação. Espero que as coisas por aí estejam mais tranquilas. Geraldo de São José. Oi, Marcela, boa noite. Boa noite. Tempo fechado aqui na região do Urbanova, mas não tem chuva no momento. Ontem choveu muito no Urbanova também, né, Geraldo? Obrigada pela sua participação. Um beijo para você. Caroline de Ubatuba também. Boa noite, Marcela. Oi, boa noite. Aqui está chovendo muito. Eu espero que o pessoal de Ubatuba se cuide e que vocês não enfrentem novos problemas relacionados à chuva, como enfrentaram há pouquíssimo tempo. Vão me contando, tá bom? Estamos juntos nessa. 6h50, intervalo comercial chegando. No próximo bloco, a gente te atualiza sobre algumas operações policiais feitas aqui na nossa região. Uma delas resultou na prisão de 3 homens em Jacareí, suspeitos de aplicarem golpes contra a Caixa Econômica Federal. Volto já. Jornal TH+ Notícias. Oferecimento. Laticínios Comevap, garantia de qualidade. Churrascaria Boi Galê, a única churrascaria premium da região. Serramar Shopping, o shopping do Litoral Norte. O Galvão chegou aqui no SBT e resolveu dar um workshop pra gente. Vamos lá, Thiago? Vai. Repete comigo. Rodrigo, Ronaldo, Ronaldinho. O que mais? Rafinha. Beleza. Nós somos a voz do torcedor. Então, se a seleção tiver naqueles momentos de apagão, tomando pressão, o que a gente diz? Haja coração! Haja coração, amigo! Desse jeito é só você que consegue, Galvão. Porque narrar uma Copa do Mundo FIFA não é apenas falar de futebol, é viver dele. Nós vamos juntos. É isso mesmo. Então vocês já sabem, a Copa que o Brasil quer ver é aqui, no SBT. Já pagou IPTU? Calma que eu estou falando com a Jaque. Quem? Ela ainda não sabe, mas a Jaque é assistente virtual da Prefeitura de Jacareí. Com ela eu consigo os boletos do IPTU, taxa de lixo, tudo que eu preciso. Tá vendo só como é fácil? Não tá me ouvindo, não? Calma, amor, que eu já estou indo, Prefe no Zap 12 39559000 e pague o IPTU até 23 de março com desconto. A Escola Paulista de Direito tem uma história construída com base em tradição, conhecimento e excelência no ensino jurídico. Mas tradição para a EPD nunca significou parar no tempo. Inovar com propósito é unir experiência, visão de futuro e conexão real com o mercado. Tudo isso para formar profissionais preparados para o alto desempenho, seja nas carreiras públicas, no empreendedorismo ou na advocacia. Acesse epd.edu.br e conheça a nova EPD. Há mais de 3 décadas, o Termas do Vale é sinônimo de diversão e boas lembranças em São José dos Campos. 14 piscinas e um relaxante rio lento, toboágua, área de descanso, churrasqueiras e quadras. Em breve, a maior rampa aquática da região. Termas do Vale, de quarta a domingo e feriados. Acesse termasdovale.com.br e siga @termasdovale-oficial. De segunda a sexta, logo após Alô Você Vale, acompanhe Conexão Única, o programa que conecta você ao mercado de trabalho. Oferecimento Uniúnica. Acesse uniunica.edu.br. Teve um acidente hoje numa empresa aqui de São José dos Campos, numa cooperativa de recicláveis. Uma pessoa ficou ferida depois de um tambor ter explodido. Um homem de 55 anos ficou gravemente ferido na manhã desta quinta-feira, enquanto trabalhava aqui no Jardim Morumbi, zona sul de São José dos Campos. De acordo com as informações, ele trabalhava nessa cooperativa de reciclagem
e no momento em que ele foi cortar um tambor, o item explodiu, causando diversos ferimentos no corpo inteiro. O Corpo de Bombeiros confirmou o acidente, disse que foi acionado por volta das 9 horas da manhã e que os ferimentos foram causados nos membros inferiores, no rosto e no tórax. A nossa equipe esteve aqui na rua, a gente conseguiu imagens de um morador, um vizinho, que ouviu o forte barulho, se assustou no momento da explosão e pelas imagens a gente pode ver que havia muito fogo, dá para perceber muitos agentes, muitos trabalhadores se mobilizando para apagar o fogo. Corpo de Bombeiros foi acionado, Polícia Militar também e o SAMU, o Serviço de Atendimento Médico de Urgência, esteve no local para prestar os primeiros atendimentos a esse homem. A gente tentou conversar com a cooperativa de reciclagem, que disse que não sabia de nada, chegou a negar a ocorrência, mas as imagens mostram que o fogo aconteceu e foi muito fogo, viu? A gente não tem informações atualizadas sobre o estado de saúde desse homem. Ele foi levado ao hospital pelo SAMU e a gente segue acompanhando todo esse caso. De São José dos Campos, Matheus Andrade. A polícia de São José dos Campos descobriu um esquema usado pelo tráfico de drogas que funcionava como uma espécie de trampolim para facilitar o trabalho dos criminosos. Ao vivo, a Beatriz Plaça conta como é que foi essa operação. Oi, Bia, boa noite para você. Oi, Marcela, boa noite para você e a todos que nos acompanham. Justamente a operação ganhou o nome de trampolim, foi deflagrada na manhã de hoje no Campo dos Alemães, zona sul aqui de São José dos Campos. Os investigadores explicaram que os líderes do tráfico utilizavam adolescentes ali nos pontos de venda de droga para não serem presos. Eles também explicaram o que significa o nome dessa operação, o trampolim. Esses criminosos utilizavam entulho, como se fosse um trampolim no final de um terreno baldio que tinha um nome, se chamava Biqueira da 24. A partir deste trampolim utilizado com entulhos, eles vendiam as drogas e quando a polícia chegava, eles conseguiam fugir por esse local e também alcançar o telhado das casas. Isso facilitava a fuga desses criminosos. A polícia cumpriu 4 mandados de busca e apreensão e 5 mandados de prisão. Durante toda a manhã, 5 pessoas foram presas e 12 quilos de droga foram apreendidos. Uma pessoa segue foragida. A polícia continua essa investigação. Marcela. Obrigada pelas informações. A gente continua acompanhando essa história também. Em Jacareí, também teve operação da polícia hoje, foi da Polícia Federal, que resultou na prisão de 3 homens suspeitos de aplicarem golpes na Caixa Econômica Federal. Sobre esse assunto, quem fala com a gente ao vivo é o Jefferson Santos. Oi, Jefferson, boa noite para você. Oi, Marcela, boa noite para você, boa noite a todos. Esses 3 homens aplicaram um golpe a uma caixa lotérica da cidade de Coronel Pacheco, em Minas Gerais. Segundo a PF, a Polícia Federal, eles fizeram o pagamento de 188 boletos falsos, o que gerou um prejuízo de R$1 milhão à Caixa Econômica Federal. As investigações da PF tiveram início pela Polícia Federal de Juiz de Fora. Os policiais conseguiram, então, descobrir a atuação desse trio até então e também entenderam que essas 3 pessoas eram de São Paulo e estavam em deslocamento para a capital paulista, quando eles pararam aqui em Jacareí, na região do Vale do Paraíba, e em um esquema de inteligência a Polícia Federal então conseguiu fazer a prisão deles. Agora eles seguem à disposição da Justiça. A Polícia Federal tenta identificar outros possíveis envolvidos, incluindo empresas que possam estar ligadas a esse esquema. Esses 3 homens agora vão responder pelo crime de estelionato qualificado e também fraude bancária. Marcela. Obrigada, Jefferson, pelas suas informações. Boa noite para você. A Justiça liberou o pagamento de mais de R$1 bilhão referentes a alguns processos do INSS. Mais de 80 mil pessoas podem pedir o resgate desses valores ao INSS. Será que é o seu caso? Direto da redação da TH+SBT, a Isabela Tostes explica o passo a passo para descobrir se você tem direito ao resgate e de qual valor.
Oi, Marcela, boa noite. O valor liberado é de 1,4 bilhão de reais e serve para pagamentos atrasados de aposentados, pensionistas e outros beneficiários do INSS. Esses valores correspondem ao que é chamado de requisição de pequeno valor, que é quando alguém já venceu uma ação contra o INSS. Ou seja, se você tinha um processo contra o INSS que já foi julgado e recebeu a ordem de pagamento, você pode ser um dos contemplados. Para verificar o pagamento, é necessário acessar o site do Tribunal Regional Federal do seu estado, no nosso caso, de São Paulo, e preencher os dados solicitados. Também é importante que esteja atento se o site é oficial. Além disso, precisamos prestar atenção em possíveis golpes. Nós conversamos com um advogado previdenciário que informou alguns sinais de alerta. Vamos ver. Sempre que a gente tem direito a um RPV ou a um precatório, o que acontece é que a gente começa a receber, às vezes a gente é bombardeado, de propostas para vender esse RPV ou esse precatório, certo? E nisso, muitas vezes, empresas falsas, fraudes, pessoas mal intencionadas, te mandam mensagem. O ideal é sempre procurar um profissional, que possa te orientar. O recomendado é exatamente, evitar essas vendas, evitar também o golpe do falso advogado, porque às vezes você tem um advogado e tem muitos criminosos, porque são realmente esse o termo que nós podemos utilizar, que se utilizam dos nossos dados, o processo é público, então ele consegue acessar o processo e começa a dizer, olha, eu como seu advogado preciso desse valor para liberar para a gente conseguir sacar ali o RPV. Primeiro de tudo, se supostamente o seu advogado mudou de número, liga para ele. Não dá para simplesmente confiar. Isabela Toches para o TH+ Notícias. Viu? Não dá para simplesmente confiar. Desconfie de tudo. Infelizmente é assim, para que você não caia em nenhum tipo de golpe, tá bom? 7h01. Deixa eu ver quem está participando do jornal. Elisângela de Taubaté. Boa noite, Marcela. Oi, boa noite. Moro próximo ao Sesc. Aqui não teve alagamento, mas a última chuva quebrou árvores. Um abraço. Um abraço para você também, Elisângela. Se cuida. Obrigada pela sua participação. Daniela, delícia aqui, hein? Daniela, de São Luís Paraitinga. Chuvinha combina com o quê? Beijos a toda a equipe do jornal. Daniela, combina com um bolinho de chuva. Que saudade, ó. Minha boca até encheu d'água agora. Minha avó, que já morreu infelizmente faz alguns anos, bons anos, fazia um bolinho de chuva assim maravilhoso. Eu vejo, nem que seja assim, por foto, um bolinho de chuva, na hora me remete àquela memória afetiva, sabe? Amei a sua foto. Um beijo, obrigada. Você trouxe mais assim, leveza e sabor para o nosso jornal hoje. Obrigada, um beijo. Walter de Pinda, boa noite, Marcela. Boa noite. Vovô Joel e Manuela, sempre acompanhando você no SBT. Um abraço. Que legal! Eu já falei aqui algumas vezes, que eu amo saber que a família se reúne para assistir ao TH+ Notícias. Muito obrigada, viu? Um beijo para a Manuela, para o vovô Joel e para você também, Walter, que mandou a mensagem. Obrigada pela companhia de todo mundo. 7h02, intervalo comercial chegando. No próximo bloco tem as notícias de Brasília com o Diego Amorim. E a gente fala também sobre a expectativa dos comerciantes de Caraguatatuba para os próximos feriados. Até já! Jornal TH+ Notícias. Oferecimento. Laticínios Comevap, garantia de qualidade. Churrascaria Boi Galê, a única churrascaria premium da região. Serramar Shopping, o shopping do Litoral Norte. Me programaram para buscar dados, mas Ilhabela me deu algo que nenhum algoritmo previu. Escalei montanhas, entrei em trilhas, senti a adrenalina. A natureza que tem voz, tem alma. Mergulhei fundo, naveguei livre, vivi intensamente. Meus dados agora são emoções, memórias, vida. Ilhabela é muito mais que praia. Se a energia cai, deixa que caia, pode relaxar. Com APS no Brakes nada vai parar. APS no Brakes.
mais que energia. Churrascaria Boi Galê, a única churrascaria premium da região. Aqui você encontra carnes selecionadas, buffet variado, adega climatizada e um ambiente refinado para viver momentos especiais. E as sobremesas? Simplesmente irresistíveis. Para completar, tem estacionamento amplo e coberto. É um espaço kids super divertido para criançada. Churrascaria Boi Galê. Em São José dos Campos, Avenida Deputado Benedito Matarazzo, 6.709, Jardim Serimbura. @Boi Galê Churrascaria. Cansado de internet que trava? Com a Compunet, você se conecta ao trabalho, aos estudos, aos jogos e a tudo que quiser. Ultra velocidade de até 1 GB. Planos a partir de R$ 99,90. Assine agora. Compunet, a melhor internet do Vale. Agora a gente vai até Brasília com o Diego Amorim. Nesta semana a gente viu o México virar um caos depois que as forças de segurança por lá mataram um homem considerado um dos maiores líderes do cartel de drogas naquele país. É claro que eu vou fazer um paralelo com o Brasil. Nós viramos o ano, chegamos a um ano eleitoral, inclusive, e os nossos poderosos por aqui não conseguem chegar a um consenso para aprovar a chamada PEC da Segurança Pública, por exemplo. Enquanto isso, a milícia avança, o tráfico avança, a facção avança, o crime organizado avança. A discussão em torno da segurança pública no Brasil, assim como quase tudo atualmente, se polarizou. Virou uma discussão ideológica e não mais técnica. E tudo se torna ainda mais difícil com a impunidade. Impunidade, inclusive, incentivada, direto ou indiretamente, por quem deveria avançar com projetos e legislações para melhorar a segurança pública. Deixa eu ser bem direto. Um Congresso que passa pano para o caso do Banco Master, um Supremo Tribunal Federal que amansa Daniel Vorcaro, um país que não se revolta com esse escândalo como deveria, jamais vai combater milícias e facções. Com o passar do tempo, a gente percebe, né? O corpo muda. Vem aquela dor no joelho quando a gente levanta. Algumas pessoas sofrem muito com incômodo nas articulações. Para outras pessoas, caminhar já não é mais como antes. Mas viver com dor não precisa ser parte da sua rotina. A Eclet Gold apresenta o novo Reartic, um suplemento 100% natural, desenvolvido com uma combinação poderosa de condroitina, glucosamina, enxofre orgânico e colágeno tipo 2, uma fórmula que age de dentro para fora, auxiliando na manutenção das cartilagens, contribuindo para a saúde das articulações e ajudando no alívio dos desconfortos do dia a dia. Muita gente acredita que sentir dor é normal da idade, mas não é normal abrir mão da sua qualidade de vida. Eu vou dividir agora com vocês um vídeo, mas antes, já pega o telefone e ligue para 0800 000 4927. Se você sente dores nas articulações, rigidez ao acordar, principalmente quadris e joelhos, isso pode ser desgaste na cartilagem e o seu corpo precisa do suporte certo. Eclet Reartic possui colágeno tipo 2, MSM puríssimo e o grande diferencial, glucosamina e condroitina, essenciais para auxiliar na saúde das articulações. São eles que ajudam a preservar e proteger a cartilagem. Possuem ação anti-inflamatória, auxiliando na redução da dor e de toda a rigidez. Mais conforto, mobilidade e saúde de verdade com Eclet Reartic. Viu só? Mais leveza nos movimentos, mais liberdade para caminhar, trabalhar, subir escada e aproveitar cada momento. Meu nome é Maria Luísa, tenho 60 anos. Eu tinha muitas dores nas articulações, nos pés e principalmente nas mãos. Era difícil até para lavar uma panela. Depois que eu conheci o Reartic da Eclet Gold, tudo ficou mais leve. Liga lá você também e aproveita. Reartic da Eclet Gold. Tem mais. O colágeno presente no Reartic também contribui para a saúde da pele, do cabelo e das unhas. Reartic é cuidado completo para quem quer viver com mais disposição, mais conforto e mais bem-estar. Tudo isso já é um combo bacana, né? Mas olha o que você pode ganhar se você for uma das 100 primeiras pessoas para ligar ali e levar o Eclet Reartic. Você vai levar também 1/3 de Nossa Senhora e esse relógio que é sensação. Muita gente tem e muita gente quer ter.
é um smartwatch que faz o maior sucesso. Então, se você for uma das 100 primeiras pessoas a ligar e a garantir o seu Reartic, você pode levar para casa esses 2 prêmios. Ligue então para 0800 000 4927. O carnaval normalmente movimenta bastante o setor hoteleiro do litoral, mas esse ano foi diferente. Em Caraguatatuba, muitos comerciantes ficaram decepcionados e agora estão na expectativa de recuperarem o fôlego com os próximos feriados que virão já nos próximos meses. Quem depende do sol e praia cheia sabe muito bem o quanto esses fatores são importantes para o sustento do comércio. Nessa sorveteria que fica no centro, o movimento estava assim, acompanhando a tendência dessa temporada. Eu gosto bastante e o que eu mais gosto aqui é o sorbet, principalmente o sorbet de morango e o de maracujá. A combinação fica muito boa. Nessa gelateria que fica no centro da cidade, o queridinho do momento é o pistache. Acho que assim a cidade teve um pouco vazia, o carnaval esse ano foi bem fraco, no começo do ano estava mais forte o movimento, no carnaval caiu bastante, mas eu acho que por conta das contas, né, IPVA, IPTU. Essa sensação dos empresários não se restringe apenas ao comércio. Outros setores da economia que dependem diretamente do turista e visitantes também sentiram uma baixa na arrecadação. Segundo a Associação de Hotéis e Pousadas da cidade, a alta temporada de 2026 apresentou uma queda de 12% no faturamento em comparação com o ano passado. André é o dono desta pousada e confirma que o movimento no verão deixou a desejar. A gente teve uma primeira quinzena de janeiro muito boa, muito forte, que foi a primeira, e a segunda quinzena de janeiro já foi um movimento um pouco mais fraco. Como que funciona? Normalmente o mês de janeiro inteiro é um mês que a gente trabalha com uma ocupação muito boa. E esse ano a gente trabalhou a primeira quinzena apenas com uma ocupação muito boa. A segunda quinzena já não foi. Estamos trabalhando, para que tenhamos pelo menos 70% de ocupação em cada um desses feriados. Para trabalhar com esse dado do clima, nós estamos apostando bastante também no turismo B2B, que é o turismo formal, que a partir das agências receptivas e dos hotéis de Caraguá, são vendidos para agências emissivas de destinos mais longe, através das operadoras. Então, são pessoas que permanecem mais tempo no destino e que, como programam a viagem, marcam um avião e etc., elas não deixam para decidir em última hora. Então, aí a gente fica dependendo menos do clima, da temperatura no momento, o que é muito bom para a cidade, porque a gente está vendo essa instabilidade do tempo sempre. Tanto para o setor hoteleiro quanto para o comércio, a alternativa é encontrar estratégias para atrair clientes. A Fernanda, por exemplo, aposta nas redes sociais para impulsionar as vendas. O Instagram é o que mais movimenta, então é postar os rios, a gente posta todos os dias os nossos sabores de gelatos que tem na vitrine, a sobremesa, a gente faz um videozinho, posta lá. E não adianta, hoje a internet é o que alavanca o comércio. Se você não tiver um acesso na internet, não souber postar, divulgar, a divulgação que traz o cliente, não adianta. Já para o André, a maneira de trazer o turista é facilitar os métodos de pagamento e, principalmente, confiar nos feriados prolongados. E as estratégias é sempre o bom atendimento, sempre também poder flexibilizar pagamento, flexibilizar os pacotes, data de entrada, data de saída, deixar o hóspede sair um pouquinho mais tarde no domingo, que ele sempre gosta, em vez de sair ao meio-dia, poder ter um late check-out, que a gente chama, e seriam essas estratégias. Muito bem, esse ano tem bastante feriado, então se todo mundo se organizar direitinho, acho que dá para curtir o feriado. Vamos lá, deixa eu falar, antes de ler as mensagens aqui no nosso WhatsApp da redação, essas mensagens que aparecem aqui no telão, quero mandar um alô pro Jonas, que mandou mensagem lá no meu Instagram, falando que em Guará tá chovendo muito e que ele fica preocupado com a barragem dos Motas. Jonas, obrigada pela sua participação, viu? Um beijo para você. E quem mandou mensagem também no meu Instagram falando que está ligadinho no jornal é o Jefferson. Ele falou, boa noite, Marcela. Boa noite para vocês, estou aqui no serviço ligado em vocês. Ele disse que não conseguiu mandar mensagem no nosso WhatsApp, então mandou no meu Instagram. Tá tudo bem, Jefferson, o importante é você estar conectado com a gente. Bom trabalho para você e muito obrigada pela sua mensagem no meu Instagram também, tá bom? É bom quando os telespectadores estão comigo na TV e também na internet. Se você quiser
quiser me fazer companhia nas redes sociais, eu vou adorar. O meu Instagram é @mesquita.marcela. Mas agora deixa eu ver quem está participando pelo WhatsApp do Jornal. Vitória, boa noite, Marcela. Boa noite, Vitória. Aqui em Ubatuba entramos em alerta de novo. Chuvas fortes voltaram. Pois é, Vitória. O litoral todo está com alerta para temporal nos próximos dias e a gente está aqui com aflição acompanhando tudo isso, viu? Obrigada pela sua participação, se cuidem aí no litoral. Roseli, boa noite, Marcela, vovó Roseli e Melissa, netinha ligadas no TH+, parabéns pelo programa. Ô, Roseli, muito obrigada, que fofura sua netinha. Amei. Roseli, Melissa, um beijo para vocês. Obrigada pela participação. Daniele, boa noite, Marcela. Boa noite. Aqui em Lorena tem uns bairros alagados também, chovendo no momento. Oh, meu Deus, Daniele, se cuidem aí. Espero que tudo fique bem aí em Lorena. Caso precisem de ajuda, mandem mensagem para cá, tá? 997524005. A Daniele já tem o nosso WhatsApp, mas caso você esteja assistindo a gente agora e precise da nossa ajuda, é bom que vocês anotem o nosso WhatsApp para que vocês tenham aí quando vocês precisarem, tá bom? Um beijo para você. Daniele, muito obrigada pela sua participação. Eric de Paraibuna, boa noite. Marcela, tá chovendo bem aqui. Manda um abraço para o meu filho Murilo. Deus abençoe. Murilo, um abraço para você. Obrigada pela sua companhia. Eric, obrigada pela sua companhia e pela sua participação. Aliás, muito obrigada pela participação de cada um de vocês, pela companhia de tanta gente assistindo o TH+ Notícias. Obrigada, viu? Amanhã a gente se encontra, combinado? 6h30 da tarde, estarei aqui ao vivo e é claro que eu te espero. Boa noite e até amanhã. Tchau.